começamos uma série de estudos sobre o livro de Gênesis, né? Esse já é dois ali, mas é o terceiro, né? A terceira mensagem, tá? Sobre esse tema. Domingo passado nós antecipamos e mais para frente, tendo em vista o Dia da Mulher, e nós estaremos falando hoje sobre criando o mordomo de tudo, abençoando e planos para ele. Com certeza você tem planos para seu filho, sua filha. Você com certeza abençoa a sua tia. Você tem algo que você gostaria que seu filho estivesse fazendo daqui a alguns anos. E quando criou o homem, ele também tinha planos para ele. E esse mostra, né, que Deus criou o homem e abençoou e fez planos para ele. Nós, quando olhamos para esse texto de Gênesis 1 a 31, nós percebemos que Deus criou o homem e fez planos para que o homem pudesse estar executando. Mas, por alguma razão, se afastou da presença de Deus. E Deus, mesmo assim, demonstrou da sua graça, da sua misericórdia para com o homem. O texto diz, Gênesis 1 a 31, eu lerei e vou pedir que os irmãos a conclusão. Verso 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Pois Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã sexto. Falamos ainda do dia sexto no domingo passado, devido ser também o dia que Deus criou a mulher. Mas nesse dia, irmão, Deus criou o homem, criou a mulher, mas ele abençoou ali a sua criação, mesmo antes da sua... Deus, quando criou o mar, criou as águas, criou os peixes, os répteis, ele estava ali criando, porque no sexto dia ele criaria a mulher, estaria ali entregando a coroa da criação, como nós chamamos, que o homem e a mulher são chamados de criação, ou seja, a coisa mais importante que Deus criou. E quando você para pensar na criação, por que ele criou o homem e a mulher no último, ou seja, no sexto dia? Por que ele criou tudo antes, para depois entregar nas mãos do homem e da mulher? Ele queria mordomo no sentido da palavra, significa administrador, aquele que cuida, aquele que administra, aquele que zela. Ele queria alguém que zelasse por tudo que ele criou. Mas se olharmos com um olhar clínico para a natureza, para o mundo que Deus criou, o homem tem se afastado desse propósito de Deus, de administrar como Deus queria. Porque a natureza tem sofrido por ações do homem. Há inclusive uma ideia de se desnaturalizar os desastres naturais. Por que naturalizar os desastres naturais? Alguns, Porque uma boa parte dos desastres naturais que acontecem e onde percebemos um grande número de vítimas, são porque a mão do homem esteve presente ali. Então já se discute se alguns desastres naturais podem realmente ser naturais. Por que Deus deixou o homem? Deixou para criar o homem e a mulher no último dia? Porque com certeza Deus ia pegar tudo isso que foi criado nas mãos do homem e da mulher. No domingo passado falamos sobre a criação da mulher, da forma como Deus criou a mulher, da importância que Deus deu à mulher na sua criação, das características exclusivamente da mulher, coisas que o homem não tem. No sexto dia Deus criou o homem e criou a mulher. Mas Deus abençoou antes da sua criação.
Porque o verso 24 diz que Deus fez os animais, Deus produziu seres viventes, Deus criou tudo isso porque Ele queria dar ao homem tudo que Ele já havia criado. Então Deus se preocupou com a sua criação antes dele ser criado. Da mesma forma que um pai e uma mãe às vezes se preocupa com o filho desde que ele seja, antes mesmo dele ser criado, antes mesmo dele ser gerado. Com essa história de pessoas que oram, né, pelo filho, pela vida conjugal do filho, antes de saber se a mulher está grávida ou não. Ele já está orando porque para o filho, né, encontre pessoas que vão fazê-los felizes na relação conjugal, na relação matrimonial. Ah, pastor, mas a coisa é tão perigosa assim, né? Entrar no mérito da questão. Mas tem pessoas que oram, já pelos netos também. Então nós precisamos estar intercedendo e nos preocupando com os filhos e com os netos. É interessante quando você olha para esse texto, no verso 25, que ele finaliza dizendo: e viu Deus que isso era bom. Mas quando você olha para a criação do homem, né, o texto vai dizer que viu Deus que era muito bom. O toque especial de Deus na criação. Ele não usa o mesmo termo, né, que usava quando criou os mares, quando criou a terra, quando criou os animais, quando criou os vegetais. Quando ele cria o homem e a mulher, diz que é muito bom. Muito bom. Ou seja, houve um toque especial, né? Houve algo particular de Deus ali. Estava no sexto dia, né? Faltava o objetivo da criação, e Deus criou o homem e a mulher. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta. E o verso 27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Mas que imagem é essa? É essa. Nós temos atributos que Deus tem também. Nós ficamos tristes, Deus também fica triste. Nós choramos, e Jesus, quando veio à terra, né, a Bíblia diz que ele chorou. Você não vê na Bíblia falando que Jesus sorriu, né, que Jesus estava, né, com algum casamento, das bodas de Caná, onde ele estava ali se alegrando com aquela família do casamento. Mas a Bíblia, né, mostra que Jesus chorou em determinado momento. Mas não disse que ele vivia sorrindo, né? Dizia que ele ficava sorrindo o tempo todo, apesar de ter razão para isso, né? Ele havia criado a mulher junto do Pai e estava aqui para salvar o homem. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Você é a imagem de Deus, você é homem, você é mulher, você tem em si a imagem de Deus. Essa imagem, ela foi ofuscada pelo pecado, essa imagem, ela foi ofuscada pela deusa do homem, lá no jardim do Éden. Mas Jesus veio resgatar essa imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus vem, o objetivo é esse, é resgatar a imagem e semelhança. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a imagem de Deus em nós, ela é resgatada, porque o pecado e a morte passam a não fazer mais efeito sobre nossas vidas. Quando eu falo de morte, não da morte física, morte espiritual. Todos nós vamos morrer um dia, sim. Mas a morte, a segunda morte que a Bíblia fala, é o afastamento de Deus. E essa já não tem mais poder sobre nós. O amor de Deus demonstrado na criação, né? Deus colocou a mão na massa. Literalmente, né? Literalmente. O oleiro, quando faz um vaso, né? Ele literalmente coloca a mão na massa para moldar o vaso de acordo com a vontade dele. E Deus criou o homem de acordo com a sua vontade. Deus colocou a mão na massa para criar o homem e depois para criar a mulher também. Né? Quando ele tira do corpo de Adão uma coisa, faz ali a mulher, como falamos domingo passado, né? Usou a matéria-prima que ele já havia criado, né? Deus fez a mulher de uma forma especial. Porque Deus criou a adoração, irmãos, ela já estava nos planos de Deus. Você está aqui hoje reunido, mas essa adoração em si, ela já estava nos planos de Deus. E quando Deus cria o homem para administrar o jardim do Éden, ele já estava ali pensando, com certeza, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, que um dia o homem se reuniria em algum lugar para adorá-lo de forma coletiva. Existe de adoração. Você está aqui individualmente, adorando a Deus. A sua adoração com Ele é particular, é muito particular. A sua vida é pessoal. Eu não posso, né, medir a sua intimidade com Deus, a sua relação com Ele, a sua adoração com Ele.
Você, cada uma aqui de nós, orando a Deus de uma forma particular. Mas também temos aqui a adoração coletiva. Como igreja, nós estamos aqui adorando a Deus. E para que este local existisse, né, ele sabia que alguém teria de cuidar. E ele primeiro coloca o homem para administrar o jardim do Éden, para cuidar do jardim do Éden. Deus iria criar um lugar especial, onde seus filhos pudessem se reunir para adorá-lo. Aí Deus, Jesus Cristo, criou a igreja. Deus não criou religião. Deus criou uma igreja, onde todos nós estamos adorando a Deus. E quando você ouve falar, né, ou lê na Bíblia sobre, no Novo Testamento, não era igreja física. Quando você lê a igreja de Romanos, a igreja de Éfesos, né, a igreja de tal lugar, eram todas as pessoas uniam naquele lugar para adorar a Deus. Não está se referindo ali a um templo como este, e sim a igreja se referindo ali à pessoa de cada local. Nos planos de Deus existia um lugar para adoração e seria necessário alguém para administrá-lo. A igreja estava no plano de Deus para adorá-lo, para que as pessoas pudessem ser para adorá-lo. Porque Deus criou a mulher em último lugar, né? Deus tinha algo especial para a sua última criação. A mulher foi o último a ser criado. Primeiro Deus criou o homem, mas Deus criou a mulher depois. Mas com certeza, como falamos domingo passado, Deus tinha algo especial. A mulher por último, né? Alguns vão dizer que foi para ela não dar palpite na criação. Mas com certeza, quando Deus cria a mulher, em último lugar, Ele tinha algo para ela. Ele deu a ela características que só ela, como mulher, como mãe, pode ter. O homem não tem isso. O homem não tem. Deu a ela coisas que ao homem não caberia. Porque, como falamos domingo passado, ao homem, ele precisaria de uma pessoa idônea, que completasse o homem. E Deus criou a mulher para isso. E deu a ela algo especial. Por exemplo, a ela foi dado o dom de reproduzir a vida. O dom de reproduzir a vida. A mulher seria a principal responsável pela reprodução do que Deus criou. Por isso hoje nós estamos vendo aí de Segunda Guerra Fria, na reprodução humana. Países que estão aí brigando por uma reprodução humana, tá? Alterando geneticamente, né? Até mesmo plantas e animais também, tá? Mas a reprodução humana está numa briga aí entre alguns países para que quem vai um ser humano diferente daquele que nós conhecemos hoje. Teria um papel também importante na formação da família. O homem também tem um papel importante na formação da família, mas a mulher, ela é diferenciada. Ela é a mãe. Nós estamos aqui passando toda a responsabilidade para a mulher. Ela tem responsabilidade sim, mas a mãe, ela trata de uma maneira especial. Seria também a principal responsável pela educação dos filhos. Ao homem cabe, sim, né? Mas a mãe, ela teria ali uma responsabilidade pela educação dos filhos. Em entendimento moderno, seria ela que governaria. Uma frase que diz: a mão que embala o berço é a que governa o mundo. Se o homem se afastasse de Deus, era através dela que Jesus mundo. Quando Deus cria a mulher, né, Ele já estava pensando na salvação, porque Jesus Cristo precisaria vir ao mundo e precisaria de uma mulher. O filho de precisando da criatura. Já pararam para pensar nisso? Quão profundo é, né, para a mulher? O Filho de Deus, ou seja, precisaria da criatura, da mulher, para que ele pudesse enviar o seu filho para resgatar o homem de volta para ele. É a importância da mulher na criação. O homem estava sozinho, sim, entendo isso. O homem estava sentindo falta de alguém para estar com ele, porque o homem olhava à sua volta e via todos os animais acompanhados. E ele sentia falta, mas quando Deus cria a mulher, não foi apenas para essa solidão do homem. Deus criou a mulher para que dela também pudesse vir o Salvador. Quando Jesus nasce, ele nasce de uma mulher. O nome de Deus estava ali. Acho que podemos entender que o principal plano de Deus, né, ao enviar Jesus, estava ali a mulher dele. Por que Jesus não, de repente, surgiu em algum lugar, né, e se identificou ali como filho de Deus, que o judeu estivesse esperando? Por que ele teve que vir de uma mulher? Teve que nascer. Para entendermos isso, nós precisamos entender uma coisa chamada, uma doutrina pré-existência de Cristo. Cristo existia antes dele nascer,
mas ele se encarnou, né? O apóstolo João, ele vai dizer que o verbo se fez carne e falou. Ele fez morada entre nós. Ele era espírito apenas e se fez carne. Não estou dizendo reencarnação não, irmãos. Estou dizendo encarnação. Não. Ele se tornou carne. A Bíblia diz que ao homem cabe nascer e morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Tá? Então, se encarnou para estar entre nós. Deus tinha um plano especial na vida da mulher. Mas Ele entrega tudo isso, né, ao homem e à mulher. Então Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos as que se arrastam sobre a terra. Disse-lhe mais, observem o verso 29. Disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem, aos quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores que há fruto e de semente, ser-vos-ão para mantimento. A princípio, Deus criou o homem para ser, né, vegetariano. Não estou aqui defendendo a bandeira dos vegetarianos, né? Mas Deus criou o homem para que ele não comesse carne mesmo. Tá? A Bíblia nos mostra isso em Gênesis. O homem só vai comer carne depois do dilúvio. Só vai comer carne depois do dilúvio. Por que isso? Não vamos entrar no mérito da questão. Mas Deus tinha a sua razão para isso. Mas depois do dilúvio, né, é que Deus permite ao homem mudar a sua alimentação. O verso 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam, tendo dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Né? Ao homem e aos animais, ele deu a criação, né, do vegetal para. Mas depois do dilúvio, a gente vai ver que o homem passa a comer carne. E viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito, e foi à tarde e à manhã o dia sexto. Aí encerrou-se o dia sexto. A alimentação que Deus queria para o homem era essa. Né? Às vezes, alguns veganos, né, às vezes eu digo: olha, vamos fazer então uma alcatra vegana aí, porque não dá para ser só vegetariano não. Mas, com todo respeito aos veganos e aos vegetarianos, né, às vezes é necessário uma alcatrazinha, né, irmão Vitor? Quando o Deus Criador para admirar a sua criação. Irmãos, o sétimo dia é uma questão onde, né, nós paramos para analisar e percebemos alguns conflitos de outras religiões. Mas não estou aqui querendo mostrar erro, mas sim mostrar o que nós entendemos do sétimo dia. Quando Deus criou, o Deus Criador parou de admirar a sua criação. A Bíblia diz que no sétimo dia, Deus descansou. Descansou. Será que Deus estava cansado? Que Deus estava cansado? Ora, assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7 a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou a sua obra que criara e fizera. Eis a origem dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. O sétimo dia, né, é o dia do descanso, biblicamente falando. Mas a palavra, né, sábado significa isso, o dia de descanso, o seu descanso. E nós vamos ver que algumas religiões, né, levam isso ao pé da letra. Tá? Algumas religiões levam isso ao pé da letra. Eu trabalhei com uma pessoa e ele disse para mim, ao sair da empresa, ele, né, veio se despedir e falou: Edmar, você pode ligar para mim qualquer hora que você quiser, até de madrugada. Menos de 6 horas da tarde até sábado 6 horas. Porque eu não atendo telefone nesse horário. A religião dele orienta, né, que é o dia do descanso. Que é o descanso. Né? E a gente respeita isso. A gente respeita. Por que nós batistas separamos o domingo? Nós estamos aqui hoje adorando ao nosso Deus. E outros grupos se reúnem aos sábados. Nós entendemos que como Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, este foi o dia que entendemos que devemos estar reunidos. Não que também não nos reunamos no sábado, na segunda, na terça. Você pode se reunir para adorar a Deus a qualquer momento. Há um grupo, né, que tem estado um pouco sumido das mídias, mas chamado Atletas de Cristo, que algum tempo eles se reuniam em um dia da semana, devido no domingo não estarem disponíveis para estar em algumas igrejas. Então se organizaram e durante a semana. Então não importa o dia que você vai adorar a Deus.
Nós nos reunimos no domingo porque nós entendemos que é o domingo que Jesus, o dia da semana que Jesus ressuscitou. Não estou aqui dizendo que outros grupos, grupos que se reúnem aos sábados estão errados, não. Tá? Não vamos entrar no mérito da questão. O sábado é o dia do descanso. O descanso significa descanso. Então, se você trabalha durante a semana toda e tem a sua segunda e sexta, aquele dia você deve voltar seu pensamento para Deus, está adorando a Deus. É o seu descanso. A palavra sábado, ela deriva do latim sabatum, né, que por sua vez se deriva de Shabá, em hebraico, que significa descanso para os judeus. Descanso. Né? E alguns povos pagãos do passado, né, e até mesmo nos dias de hoje, tiraram esse de sábado, né, para o deus Saturno. Roma era um desses povos. Tá? Roma adorava o deus Saturno, que o dia de sábado, por isso que onde surgiu esse nome, Saturn Day, né, dia de sábado, porque eles adoravam Saturno no sétimo dia. No sétimo dia. Se fazia dessa forma. Entre outros, povos pagãos também dedicavam o sétimo dia ao Deus que eles adoravam. Não estou no erro de nenhuma religião, não, irmão, mas apenas passando uma informação histórica. Tá? Então, se entre os romanos eles adoravam um deus pagão, que era deus da agricultura, eles tiravam o dia de sábado para dedicar a esse deus a sua boa colheita, os seus frutos que haviam colhido durante a semana. No sétimo dia eles levavam turno e dedicavam ali a ele. Não é preciso que a gente faça um estudo mais profundo disso, né? Vamos deixar para um outro momento. O livre e a liberdade com responsabilidade. Deus criou o homem, criou a mulher, mas deu a eles responsabilidade. Deu a eles liberdade, sim, mas deu também responsabilidade. O livre-arbítrio é isso. Olha, você faz o que você quiser fazer, mas vai arcar com as consequências. Deus te deu liberdade, mas deu responsabilidade. Às vezes nós precisamos avaliar se compensa fazer algumas coisas ou não. O Deus das estratégias, o homem a liberdade de escolha, mas pensou na estratégia para resgatar aqueles que quisessem voltar para ele. Deus viu que o homem se afastou, mas a estratégia da salvação já estava programada, já estava preparada. Deus providenciou a salvação antes da criação do homem. Por que eu digo isso? Algumas pessoas dizem o seguinte: Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia que o homem ia pecar. Talvez o que eu vou falar, talvez você discorde, mas eu não sou o dono da razão. Mas eu entendo de outra forma. Eu entendo que Deus estava dando ao homem pecar ou não pecar. Mas ele já do início, ele providenciou a salvação pensando da seguinte forma: não estou aqui querendo como Deus, mas eu entendo que Deus providenciou. Se o homem pecar, eu vou agir assim. Se o homem não pecar, eu vou agir assim. Se o homem, maravilha. Jesus não vai precisar ir lá e sofrer, Jesus não vai precisar. Mas se o homem pecar, eu vou precisar de alguém que pague o preço. Alguém que seja colado sem pecado. Alguém que não tenha nada disso. Aí Jesus assumiu ali com Deus o compromisso de, se o homem pecar, buscar e eles resgatar. Pastor, mas Deus não sabia que o homem ia pecar? Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o dia que eu nasci, que eu vou morrer. Deus sabe quantos cabelos tem na minha cabeça, na sua cabeça. Deus é onisciente. Mas Ele deu ao homem a oportunidade de escolha. Ele não predestinou um grupo para o inferno e outro grupo para o céu. Ele deu liberdade de escolha. A única coisa que eu entendo que Deus predestinou foi a salvação, destinada desde antes da criação do mundo. Aí Ele disponibilizou a salvação. É como se alguém, depositasse um valor em uma conta disponibilizada para você. Olha, aquilo está lá, à sua disposição. Você só vai usar se você precisar. Está disponibilizado. O homem, ela está disponibilizada. Quando nós olhamos, Gênesis 3,15 fala sobre isso. O resgate do homem que já estava nos planos de sua criação. Gênesis 3,15 vai falar que Deus mandaria alguém nascido de uma mulher. Por isso a importância da mulher no ato da criação. Alguém ia de uma mulher, esmagaria a cabeça da serpente e venceria a serpente, representando ali o diabo. Alguém que nasceria da mulher e venceria, falando em Jesus. Jesus aí no Velho Testamento, Gênesis 3,15. Quando pensamos em salvação,
O que de mais importante a Bíblia nos mostra que precisamos entender? As pessoas dizem, eu tenho dificuldade em entender isso. É um livro, é muita letra para o meu gosto. Mas a principal mensagem que nós precisamos entender da Bíblia é que Jesus salva. Jesus é o único caminho, é o único Salvador. Você pode não entender nada disso, mas entenda João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe que ele não diz todos, mas por salvação utilizada, para que todo aquele que aceitar seja salvo. A diferença entre entender e viver. Às vezes nós entendemos o texto, mas não vivemos. Isso faz uma grande diferença na nossa vida, na vida daqueles que olham a nós. Entender o texto e o viver, o entender a Bíblia e o viver a Bíblia. Porque estuda a Bíblia para encontrar erro. Tem gente que estuda a Bíblia para provar que Deus não existe. E a história mostra isso. Tem a história de um cientista que estudou a Bíblia antes para mostrar que ela estava errada. O objetivo daquele cientista era mostrar que a Bíblia estava errada. Ele parou anos da sua vida para estudar a Bíblia. E chegou à conclusão que a Bíblia estava certa. Aí ele escreveu um livro, e a Bíblia tinha razão. E se converteu. Às vezes, quando a gente vai da Bíblia, né, mas com o coração aberto ao entendimento, acontece isso conosco. A gente se rende aos pés da palavra, a gente se rende aos pés da cruz. A diferença entre entender e viver, e passamos a vivê-la. Se você quiser esse livro, o nome dele justamente é isso. Né? E a Bíblia tinha razão. Concluindo, o plano do Criador para a sua criatura. Deus tinha um plano para cada criatura. Deus tinha um plano para o homem. Quando Deus cria o homem e coloca ali como um mordomo, Ele tinha um plano para cada um deles. Mas Ele tinha um plano para eles estarem juntos também. Deus criou a família para um plano para o homem e a mulher como família, para educar seres humanos, para cuidar do jardim. Deus tem um plano para a sua vida. Com certeza para a sua vida. Cabe a você entender isso. Cabe a você buscar. Cabe a você encontrar esse plano de Deus para a sua vida. O maior plano do Criador para a sua criatura, né, é que ele esteja junto do Criador na eternidade. Na eternidade. João 1, 11 e 12 diz: Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí não falo eu, tá? Não brigue comigo, se você não concordar. Mas briga lá. Ou quando você chegar lá na presença de Deus, pergunta para ele: Deus, cadê João? E todos quanto o receberam. Para você se tornar filho de Deus, ele nos diz que você tem que receber a Jesus como Salvador. Enquanto isso, somos todos criaturas. Eu trabalhava com um rapaz que ele sempre brincando, num tom de brincadeira, ele me chamava de irmão, né? Ele, para implicar um pouco na brincadeira, ele me chamava de irmão. Ele disse: não, eu dizia para ele: olha, com todo respeito, o dia que você se tornar filho de Deus, a gente vai ser irmão. Mas nós somos amigos, somos companheiros, trabalhamos juntos, gosto muito de você. Mas filho de Deus é diferente. Ser filho de Deus é diferente. Mudar o status de criatura para filho de Deus é diferente. E é isso que Deus quer de nós, que você tenha status de criatura de Deus para filho de Deus. Sou filho de Deus. Deus quer que você mude esse status. Criatura de Deus. De homem natural para homem espiritual. Qual a diferença, pastor, entre o homem natural e o homem espiritual? O homem natural é aquela pedra bruta ainda, que não entende, né, as coisas do reino de Deus. Isso é o homem natural. Mas o homem espiritual é aquele que está buscando a Deus, encontrar-se com Deus, entender a palavra de Deus, busca o caminho que pode levá-lo até Cristo. Busca o caminho que pode levá-lo a Deus. Isso, talvez você já tenha escutado isso, levam a Deus. Você concorda com isso? Eu concordo. Todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus. Mas a Bíblia terá um juízo, chamado juízo final. E ali é o pedágio, né? Como você tem que parar, você não pode passar. Vamos pensar aqui no pedágio, você não vai pagar pedágio nenhum ali. Mas você tem que parar ali, você não pode passar direto. No juízo final, todos que seguem alguma religião estarão chegando diante de Deus e estarão fazendo ali uma parada. Mas o que tem além dali é que importa. Ali talvez você vai ser perguntado, né, se você é filho de Deus,
como você viveu? Será que Deus precisaria perguntar para nós como nós vivemos aqui em algum dia? Será que Deus precisaria perguntar para nós, né, como foi a nossa vida, se Ele sabe coisas? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Outro dia alguém me perguntou, pastor, e o judeu que não aceitou Jesus Cristo ainda como Salvador, como é que fica na volta de Cristo? Parou para pensar nisso? Que o povo judeu foi um povo escolhido por Deus, e eu creio que ainda é, que Deus trata o povo judeu com uma certa particularidade, tá? Concepção de pessoas não, irmãos. Mas o povo judeu, Deus trata com um certo carinho ainda. Mesmo aqueles que ainda não aceitaram como Salvador. Mesmo aqueles que tomaram a decisão aceitando Jesus como Salvador. Eu creio que Deus trata o povo judeu de uma maneira especial. Mas, se eles não tomarem uma decisão de Cristo, aceitando como único e suficiente Salvador, o final vai ser triste. O final vai ser triste. O final vai ser outro. Porque o texto diz, veio para o que era seus, mas os seus não os receberam. Aí ele abriu, né? Agora, olha, já que eles não me receberam, não os receberam. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Não que você não poderia ser filho de Deus se todo judeu do mundo tivesse, não. Ah, pastor, mas e se todo judeu tivesse aceitado Jesus? Nós hoje poderíamos sermos chamados de filho de Deus? Poderia sim. Por quê? Eu particularmente entendo que Deus tinha um propósito. Primeiro judeu. O judeu receberia de Deus a incumbência de trazer, levar ao mundo o Evangelho e levar ao mundo a palavra de Deus. Mas eles não entenderam isso de uma forma completa. Aí Deus deixou o povo judeu e a igreja do Senhor Jesus assumiu essa responsabilidade de levar a Deus a palavra de Deus. Deus tem um carinho especial por esse povo, com certeza. Mas eles precisarão também, aqueles que ainda não tomaram a decisão ao lado de Cristo, aceitando como Salvador. O amor do Criador nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, através de... Olha 1 João o que diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Deus tinha um propósito na vida da sua criação. Ele criou o homem, deu ao homem tudo para que ele pudesse administrar, mas com o afastamento do homem de Deus, ele já tinha o plano de resgatar, não todos, não que ele não pudesse, mas ele sabia e sabe que nem todos vão ser resgatados. Deus sabe que nem todos vão, mas nós temos que pregar que só Jesus Cristo salva. Deus não se agrada com a morte do ímpio, diz a Bíblia. Se agrada com a morte daqueles que ainda não tomaram a decisão ao lado de Cristo. Deus não se agrada com isso. Deus se entristece. É difícil até, né, como falo, é um ser difícil da gente entender. Porque a Bíblia vai dizer que Deus se alegra com a morte dos seus. Deus se alegra quando um crente, um servo de Deus morre. Deus se alegra com isso. Está escrito. Mas a Bíblia também diz que Deus se entristece. Quem ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo morre. Ninguém explica Deus. Por que isso? Depois de isso, em outro momento, se você quiser saber. Mas é difícil entender Deus. Se alegrar com a morte de quem está louvando, todo dia, toda hora, ele se alegra com o outro. Ele se alegra, né, com esse, mas não outro. Porque ele sabe que o outro vai passar pela segunda morte. Vai passar pela segunda morte. Que é a ausência de Deus, a separação de Deus. Precisamos entender o que é a primeira morte e a segunda morte. A morte física e a morte espiritual. Vede com grande concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. No sexto dia Deus criou o homem, mas o homem se afastou de Deus. E Deus quer resgatar esse homem. Deus quer resgatá-lo. Deus quer resgatar todos aqueles que estão distantes. E quer usar a primeira igreja batista do Riachuelo para resgatar aqueles que estão no nosso entorno. Precisamos estar orando para isso.
para que isso aconteça. Precisamos orar para que Deus nos use como instrumento. Precisamos orar para que Deus mande, né, pessoas para nos ajudar a levar esse projeto de Deus à frente, que é a salvação do homem, de todos os homens. Ele tem o desejo de que todos sejam salvos, mas sabemos que alguns não tomarão essa decisão ao lado de Cristo. Que Deus possa nos usar como instrumento para a salvação, como instrumento para conduzir pessoas a Deus. À noite estaremos falando sobre isso, aplicando os talentos do reino. Se você quiser entender melhor sobre isso, venha à noite, porque é através do seu talento, é através da sua vida que vamos alcançar aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Que Deus nos abençoe. Abençoado para você, né? Sinta-se abraçado, tá? Gostei do que a Riva falou aqui, né? Porque eu havia pensado em dar orientação no início, acabei não dando, mas se não se sentir sem risco, né? Abraça seu irmão, beije seu irmão, faça o que você quiser, né? Mas saiba que a recomendação é evitar abraços e beijos, né? Tudo isso, mas sinta-se à vontade, porque Deus, com certeza, se nós estivéssemos numa situação dessa, né, Deus nos abraça. E se você olhar, quer um exemplo vivo disso, veja a história de Ana Nery, por que ela morreu. Que Deus nos abençoe. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque aqui estivéssemos aqui nesta manhã, ó Pai. Fala aos nossos corações, que teu Espírito Santo continue trabalhando, ó Pai, em nossas vidas, em nossas mentes e corações, ó Pai, e usa-nos como instrumentos. Abençoa a tua igreja, ó Pai, aqui no Riachuelo, ó Pai. Abençoe cada pessoa que entrou por esta porta, ó Pai, para te adorar, ó Pai, para te louvar, para te glorificar. Pois, ó Pai querido, com certeza foi uma adoração muito pessoal, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor aceite essa adoração, ó Pai, de cada um de nós, ó Pai. Foram adorações, ó Pai, querido, sabemos disso. Mas também temos a adoração coletiva, ó Pai, da tua igreja, ó Pai, onde cada uma também faz parte, ó Pai. Então aceita o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. E leva-nos para nossos lares, ó Pai querido, sob a tua proteção. É o que eu te peço em nome de Jesus. E agora que a graça do nosso Deus, que as consolações do Santo Espírito de Deus e que o amor de Jesus esteja com a primeira igreja batista do Riachuelo, com aqueles que nos visitam nesta manhã e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Deus nos dê domingo abençoado. Temos cachorro